Aí. Posso começar mesmo? Eita Deus, aleluia, Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei quando você vai ver este vídeo, quando você vai ter a oportunidade de escutar essas palavras simples e humildes da minha parte. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Gustavo Cavalcante. E uma vez mais vamos falar de um assunto muito importante, relevante, discutido e polêmico dos dias de hoje, né? Segundo a luz das Escrituras. Só para deixar claro, a minha insistência em estar sempre compartilhando textos da parte de Deus na internet, nas redes sociais, eu creio que é um meio de comunicação a qual muitas pessoas hoje em dia, inclusive eu, ficam, né, intertidos e alcança milhares de pessoas em frações de segundos. Então, por que não ser uma ferramenta de evangelização, de proclamar as boas novas do Cordeiro de Deus, né? Então, muitas perguntas são recorrentes e frequentes ao tema qual eu coloquei na descrição, sobre a sujeição da mulher, sobre se ela deve ou não se sujeitar ao marido, se é lícito ou não se divorciar do seu marido, da sua esposa. E muitas são as perguntas recorrentes a respeito deste tema tão polêmico nos dias de hoje, no século XXI, a qual nós vivemos um tempo onde aqueles princípios antigos e os costumes que tinha antigamente, eles cada vez mais se extinguiram, né? Na qual a gente vive em tempos modernos, onde, graças a Deus, cada vez mais a mulher tem voz na autoridade, voz na política, voz nos seus respectivos lares, tem voz de autoridade nas suas profissões, e os princípios ali antigos, costumes antigos, eles ficaram cada vez mais para trás e ultrapassados. Dito isso, antigamente não se via tanto isso, né? Antigamente não se via tanta, né? Havia determinadas profissões e cargos e etc. que só homem podiam exercer. E a mulher não exercia tamanha função, não por falta de capacidade, nem tampouco por falta de conhecimento, talento, porque possa ter até mais do que um próprio homem, mas sim por causa de um certo costume que foi trazido de antigamente, e também por muito machismo e preconceito da parte dos homens, né? E o casamento é algo que é muito polêmico hoje em dia, né? Indiferente de quem está assistindo, do que você acredita, do que você pensa, daquilo que você imagina, eu, Gustavo, venho trazendo à luz das Escrituras o que a Bíblia vai dizer, não aquilo que eu penso, nem aquilo que eu acho. Claro que a gente tem as nossas próprias convicções, as nossas próprias interpretações diferentes, porém a palavra de Deus, ela é uma só, né? Isaías capítulo 40, verso 8,
A parte B vai dizer que a palavra do Senhor subsiste eternamente. Então, secam-se as flores, mudam-se as estações, né? Diversas coisas se acontecem, porém a palavra de Deus ela não muda. E à luz das Escrituras, hoje nós vamos trazer esse tema tão relevante e tão polêmico nos dias de hoje. Amém? Então vamos lá. Vamos fazer menção do texto da palavra de Deus. Eu coloquei aí na biografia se a mulher deve ou não ser sujeita, submissa, inferior ao teu marido. Vamos entender acerca das Escrituras. No texto, na carta segundo Paulo escreve à igreja de Efésios, no Novo Testamento, Efésios capítulo de número 5, vai falar acerca dos deveres domésticos ali a partir do versículo 22. Eu vou estar fazendo menção do texto pausadamente e estar explicando de uma maneira expositiva a palavra de Deus para que vocês possam ter um entendimento da parte do Senhor. Amém? Efésios capítulo 5, verso 22 vai dizer: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então esses 3 versículos, Paulo ele vai enfatizar os deveres domésticos da parte da mulher. Quero deixar bem claro, a palavra sujeitar não significa ser inferior, não significa estar por baixo, não significa ser menos que o seu marido. Essa interpretação que causa muita polêmica. Quando hoje nós vivemos num mundo onde o feminismo ele ocupa cada vez mais cadeiras, ele ocupa mais holofotes no mundo e muitas pessoas abraçam essa causa. A palavra sujeitar aqui não quer dizer que a mulher deve ser inferior ao seu marido, ou que ela deve ser mandada, ou que ela deve ser uma capacho, vamos se dizer, ou que ela deve ser uma pessoa ali que vai como se fosse uma espécie de propriedade dos maridos. Não, muito pelo contrário. A palavra sujeitar significa que a mulher deve respeitar a autoridade ali do seu marido. Por quê? Porque ele é um chefe da família instituído por Deus. Ele é o chefe, é o cabeça da família. Sobre ele está a responsabilidade da família. Sobre ele está a responsabilidade da casa. Então a mulher, ela deve sim, de fato, se sujeitar ao seu marido, não sendo inferior a ele, mas respeitando a autoridade a qual Deus lhe deu. Deus deu esta autoridade ao homem de ser o chefe da sua família, pai de família. Então a mulher, no seu respectivo lugar, ela deve sim respeitar o seu marido, de forma que esse respeito seja em todas as áreas, né? Então aqui nós entendemos que a palavra sujeitar não significa ser inferior, nem tampouco ser capacho, nem tampouco ser mandada, mas sim respeitar, zelar e obedecer ali o que é imposto pelo seu marido segundo a direção de Deus. Que fique bem claro isso. Tudo é debaixo da direção de Deus. Amém? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher, assim também as mulheres sejam em tudo. A Bíblia é categórica em dizer em tudo sujeita aos vossos maridos. Ou seja, a mulher ela tem o seu ponto de importância, o seu ponto relevante dentro da família. Porém, a palavra que vai ser frisada, a palavra que vai ser enfatizada e a última palavra, o martelo batido, é de fato responsabilidade do marido e esta decisão ela deve ser respeitada pela respectiva mulher. Então, ou seja, a autoridade familiar está sobre a vida do marido, instituído por Deus. Não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo. Assim como Cristo se sujeitou também, né? Assim, perdão, como a igreja está sujeita a Cristo, né?
Então, as mulheres devem estar sujeitas aos vossos maridos, ressaltando, frisando mais uma vez que a polêmica está aí. A mulher acha que o marido, que os homens machistas, e de fato são machistas, eles devem ali estar exercendo uma autoridade, vamos se dizer, uma autoridade rude, uma autoridade ruim, uma autoridade pesada, uma autoridade que não condiz com o que Deus instituiu. Não, o marido não deve ser dessa maneira e nós vamos chegar lá. Então a mulher, ela deve ser sujeita ao seu marido, respeitando a autoridade dele, porque foi Deus que instituiu esta liderança sobre a vida do homem, sobre a família. Então a liderança, a responsabilidade da família é algo que foi instituído por Deus, na qual a mulher ela deve ser sujeita e respeitar as decisões, as ações e apoiar o marido naquilo que for necessário, em tudo, em todas as áreas. Elas devem ser ajudadora, auxiliadora, adjuntora, né? Está ali apoiando o seu marido nas respectivas áreas a qual o casal trilhar a sua vida. O marido tem a responsabilidade de ser um líder da sua família e a mulher ali se sujeitar, respeitar a autoridade do marido. Então aqui nós entendemos o papel da mulher dentro de um casamento, e vai vir outros papéis também, porém esse é um dos mais fundamentais. Versículo 25 aqui vai começar a puxar a orelha dos maridos. Olha aí, ó. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então aqui você vê a responsabilidade que o marido tem diante de Deus, é a obrigação que ele tem com a sua esposa, né? Aqui Paulo ele vai enfatizar que os maridos devem amar, zelar, proteger, cuidar, auxiliar a sua esposa com amor, com zelo, carinho e apreço, comparando este amor como o de Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e a tua vida. Deve ter o mesmo amor. Quão difícil é esta parte, irmãos? Quanto é difícil, porque você vai ter essa capacidade de amar, zelar e cuidar da sua esposa, assim como Cristo amou essa humanidade totalmente pecaminosa e assim mesmo se entregou por ela, mesmo nós não merecendo nem um pouco da misericórdia de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Cristo amou a igreja de tal maneira que entregou sua própria vida carnal pela igreja. E aqui Paulo ele vai enfatizar que o nosso amor, o nosso apreço, o nosso zelo para com as mulheres, ele deve ser de modo igual ao de Cristo. Então, a responsabilidade do homem aqui é muito maior. A mulher, como nós lemos, ela deve se sujeitar, respeitar o seu marido como autoridade familiar. Já o homem, ele deve amar sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Para santificar, continuando aqui no versículo 26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ou seja, o amor ele tem que ser prioridade em tudo, na vida do marido, na vida da mulher. Então o marido ele tem a obrigação, é um dever, é uma ordem, uma ordenança bíblica que ele deve amar e se sujeitar também à sua mulher, assim como Cristo amou, se sujeitou à igreja e se entregou por ela. Assim é o dever dos maridos. Eles devem amar, zelar, proteger, cuidar, auxiliar, amar, dar carinho, amar as suas esposas com amor, com zelo, como Cristo amou a humanidade. E se você observar, quando a gente fala para a mulher se sujeitar e para o marido amar e cuidar, quando isso acontece de uma forma natural, quando isso acontece de uma forma espontânea, o marido ele protege a mulher, o marido ele auxilia, ele ajuda, o marido ele provê o seu lar. É obrigação do homem
provê o seu lar. O marido cuida, o marido ele ama, ele zela, ele protege. Quando o marido faz o seu respectivo papel de uma maneira correta, de uma maneira íntegra, a parte da mulher que é se sujeitar, ela se acontece de uma maneira natural. Ela se acontece de uma maneira espontânea. Não se torna forçado. Não se torna de uma maneira assim que seja uma coisa forçada, uma coisa que vai ser obrigatória. Não, ela vai fazer naturalmente por amor. O marido fazendo o seu determinado papel e a mulher fazendo o seu determinado papel. Ambos papéis, quando são feitos com zelo, com amor e por natureza própria, sem obrigação, esses papéis se tornam fácil. E o relacionamento, o casamento, ele acaba sendo abençoado por Deus, porque ele está cumprindo uma ordenança da parte de Deus. Ou seja, quando tem o amor, a Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, na parte final, que o amor tudo suporta. O amor, quando tem o amor, as outras demais coisas, elas são, de uma certa maneira, se tornam mais fáceis. Por quê? Porque tem amor, tem zelo, tem apreço, tem carinho, tem cuidado de respectivas partes. O marido no seu determinado papel, cuidando, protegendo, provendo o seu lar, né? Sustentando o seu lar, cumprindo a sua obrigação, e a mulher ali zelando, cuidando da família, cuidando do seu lar. Isso não quer dizer que a mulher não pode trabalhar, tá, gente? Não é isso. A mulher pode trabalhar, não tem problema nenhum. Mas o papel ali familiar, instituído por Deus, é a mulher quem faz. E o marido auxilia, o marido ajuda. Então o marido faz o seu papel, a mulher vai fazer o papel dela naturalmente. Por quê? Porque ela tem um marido que cuida, que ama, que zela. Então essa relação se torna recíproca, de maneira que não se torna pesado para ninguém. Então é uma relação abençoada por Deus, segundo a luz das Escrituras. Ou seja, quando tem o amor e cada um no seu determinado papel fazendo a sua parte com excelência, isso se torna fácil. Entendeu? Isso se torna mais leve, mais saudável, mais sadio, de maneira que não se torna uma coisa rotineira nem tampouco obrigatória. Se torna uma coisa saudável e leve. Ou seja, a mulher se sujeitando, o marido provendo. Todos eles têm a mesma importância e a mesma valia, porém cada um no seu respectivo papel. O marido provendo, a mulher nutrindo a sua família com o seu amor, com o seu zelo, com o seu apreço. Então isso se torna uma maneira natural de se conduzir um casamento. Amém, meus irmãos? Continuando aqui. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes se alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ou seja, aqui está complementando, dizendo aos maridos que se eles se amam, si próprios se amam e não querem mal para eles mesmos, eles não vão fazer para suas respectivas esposas. Muito pelo contrário, eles vão fazer aquilo que Cristo fez para a igreja, que amou a igreja, assim como o marido deve amar a sua esposa. Porque somos membros do seu corpo, versículo 30. Versículo 31 vai dizer: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Esse versículo, Deus ele vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando Deus ele adormece Adão, ele retira uma costela de Adão, e ali ele viu a necessidade de Adão. No versículo 18 ele viu uma necessidade de Adão, dizendo: não é bom que o homem vive só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, uma ajudadora, para que ele não ande só. E no versículo 24 Deus deixa isso: e deixará o homem a sua mãe e o seu pai, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Então, ou seja, quando o homem deixa sua casa, a mulher deixa sua casa, e ambos decidem viver uma vida juntos, e este relacionamento, este casamento, ele é abençoado por Deus, ambos não são mais dois, mas sim uma só carne diante de Deus. Um só, unidade, conjunto. Se os dois trabalham, beleza. Se um trabalha, ganha 10 mil, o outro não trabalha, ganha 0, o casal ganha 10 mil.
e assim sucessivamente. Se o marido comprou uma casa, os dois compraram uma casa. Se a mulher comprou um carro, os dois compraram um carro. Unidade. Onde tem unidade, união, Deus opera. Onde tem divisão, Deus não opera. Você pode observar na história de Jó, todos conhecem, quando Satanás ele pede permissão para Deus, para tentar a vida de Jó, Deus fala, ó, pode tocar, toca tudo, tira tudo que ele tem, mas só não toca na vida dele. Você pode observar que a mulher de Jó, ela não morre. Morreu o filho, perdeu os bens, perdeu tudo, ficou doente, mas a mulher dele não morreu. Por quê? Porque ambos são uma só carne. Então quando Deus ordena a Satanás, ó, tira tudo, mas não toca na vida de Jó, não tira a vida dele, automaticamente ele também não tinha autoridade para tirar a vida da mulher de Jó, porque eles eram casados e eram só uma só carne. Amém? Versículo 32 vai dizer, grande é o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Lembrando que a palavra reverenciar, sujeitar, submeter, não é estar por baixo, nem tampouco ser mandada. Respeito, zelo e respeitando a autoridade do seu marido. A mulher tem a mesma importância que o seu marido, porém no seu respectivo papel, no seu respectivo lugar. Capítulo de número 6 vai dizer, vós filhos, sedes obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Versículo de número 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Somente até aqui. Então, aqui, Paulo ele vai escrever uma ordenança para os filhos, que eles devem em tudo ser obedientes e honrar os teus pais, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem os teus dias. Então aqui nós firmamos uma família com bases cristãs. É uma espécie de pirâmide, vamos dizer, na qual essa pirâmide, o topo, quem está é Deus. Então nesta pirâmide, o topo, quem está é Deus. Deus está no topo da pirâmide dessa família, com base bíblica. Logo embaixo, na parte de baixo, abaixo de Deus, instituído por Deus, desta pirâmide, quem vem é o marido. Porque ele tem a liderança sobre a vida dele e daquela família. Ele tem a obrigação de cuidar, de prover o seu lar, de não deixar faltar nada, de cuidar dos filhos e também da esposa. Primeiro da esposa, depois dos filhos, onde muitos casais estão entrando em destruição por conta disso, colocando filhos acima do cônjuge. Está errado. Não pode. A mulher vem primeiro, depois vem os filhos. Quem veio primeiro foi quem? Foi a mulher, não foi os filhos. Então a mulher vem primeiro. E quando esse casal ele ultrapassa isso, já não procede de uma família seguindo bases bíblicas instituídas por Deus. Então, abaixo de Deus, nesta pirâmide, vem o marido, com os seus papéis ali de provedor. A mulher vem logo após, com o papel de nutrir, cuidar, se sujeitar ao seu marido e cuidar dos filhos, cuidar do lar, cuidar do marido, e o marido ajudando, auxiliando, se torna uma relação sadia, a qual ambos trabalham em prol do amor de uma família. Então o marido faz o seu respectivo papel, a mulher, mesma importância que o marido, porém no seu respectivo papel. E os filhos por si só se sujeitam aos vossos pais, obedecendo aos seus pais, honrando os teus pai e a tua mãe, para que se prolongue o dia. E os pais devem, por obrigação, criar os seus filhos na doutrina de Deus e não aborrecê-los. Então esta é a pirâmide a qual Deus instituiu para uma família. Que vá bem os teus dias, para que seja abençoada por Deus. Nós temos um exemplo categórico em Efésios, capítulo de número 5, do verso 22, aí o capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 4. Então aqui nós entendemos a respeito disso.
A mulher ela não deve, uma pergunta muito polêmica sobre isso, quando a gente fala que a mulher deve se sujeitar, a primeira coisa, a primeira pauta que é levantada é isso. Eu não vou obedecer homem, as mulheres falam, eu não me sujeito a macho nenhum. E não é isso que a Bíblia está dizendo, muito pelo contrário. A mulher não deve ser inferior a ninguém, a mulher tem a mesma importância, o mesmo valor, a mesma importância, porém a autoridade familiar ela está sobre a vida do marido e a mulher deve de fato obedecer a isso. Amém? Então vamos aqui para a primeira epístola de Pedro, que vai também dar uma palhinha a respeito disso. No capítulo de número 3, Pedro ele escreve ali para uma média de 5 províncias ali da Ásia Menor, hoje conhecido como região da Turquia. Ele escreve ali para essas 5 províncias ali, dizendo acerca dos deveres das mulheres e dos maridos cristãos. No capítulo 3, 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 1, vai dizer: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Ou seja, aqui a Bíblia vai dizer praticamente a mesma coisa que está escrito em Efésios, a qual Paulo escreveu aos Efésios. Pedro vai escrever praticamente a mesma coisa, dizendo que as mulheres sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Ou seja, a mulher ela tem um papel ali de fiscalizadora. Porque se o marido não está sendo conivente e praticante da palavra, ela deve ter ali alertá-lo. Ela deve ali ajudá-lo a retomar os trilhos e praticar a palavra de Deus. Então, ou seja, quando o marido ele foge dos princípios, automaticamente ali a mulher ele tem esse papel de alertar, de cuidar, de zelar, de ser uma espécie de avião, onde tem o piloto e tem o copiloto. E quando o piloto ele precisa tomar uma decisão, o copiloto ele ajuda. E assim é um casamento. Você pode ver que testifica da mesma palavra, tanto em Efésios 5 quanto em 1 Pedro 3. No versículo 3 vai dizer: e o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e na compostura de vestidos. Ou seja, que a beleza da mulher ela tem que se cuidar, tem que se arrumar, tem que ser bonita, tem que ser. Mas que a beleza interior venha a ser primeiro. A beleza do coração, a beleza interior, ela venha falar mais alto. O seu caráter como mulher cristã, edificadora. A Bíblia vai dizer em Provérbios que a mulher sábia edifica o teu lar e a tola destrói com as tuas próprias mãos. É muito forte isso. Então aqui vai dizer que o enfeite exterior que ele não seja prioridade, mas que o enfeite, a essência do teu coração, seja prioridade. Por quê? Porque sendo assim, os demais frutos eles são notórios e eles acontecem de uma maneira totalmente natural. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então aqui, Pedro ele vai continuar enfatizando acerca da sujeição ali, que eu já expliquei o que é, da parte da mulher. Versículo 7 vai dizer: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra. Olha isso, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, o marido ele tem que honrar a tua esposa, não envergonhá-la. Ele tem que amar, cuidar, honrá-la
protegê-la, reconhecendo que ela é um vaso mais fraco, como a Bíblia vai dizer, e que ela é mais frágil e necessita ali de um cuidado especial, de um zelo da parte do homem, da qual o homem não deve de forma alguma se isentar desse papel de ser um protetor da sua esposa. Amém? Então aqui Pedro deixa bem frisado categoricamente, e aqui não fica sombra de dúvidas acerca de um casamento cristão ser próspero. Amém? Agora nós vamos entrar num outro tema que eu coloquei ali também, que é acerca do divórcio. Hoje em dia nós vivemos muitas situações a qual é colocado muito na sociedade a respeito disso. Casamento não deu certo, divorcia, larga, termina. Pessoas casando 3, 4, 6 meses estão separando. Será que isso procede de Deus? Será que isso é uma ordenança da parte de Deus? Será que isso é lícito aos olhos do Senhor Jesus? Como que funciona? Vamos falar um pouco acerca das Escrituras ali, o que Deus nos deixou na sua palavra para que nós possamos ouvi-la, lê-la e praticá-la. Vamos lá para Mateus capítulo de número 19. Mateus capítulo 19. Isso aqui fala de Jesus, tá? No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 1 em diante, vai dizer: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Versículo 2: E seguiram-no muitas gentes, e a curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar, se separar, largar sua mulher por qualquer motivo? Aqui os fariseus estão fazendo uma pergunta, ressaltando que os fariseus eram pessoas religiosas da época que tinham interesses políticos financeiros, conheciam ali as escrituras, porém eram pessoas totalmente corruptíveis e erradas. E vendo Jesus, eles tentaram motivos para achar um pecado, um erro em Jesus, para assim matá-lo. Então os fariseus, eles buscavam brechas nas falas de Jesus para poder ali ter argumentos para poder lançá-lo na prisão e até mesmo matá-lo. Tá bom? Então estes eram os fariseus. E eles fazem essa pergunta para Jesus: É lícito ao homem deixar a tua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus vai responder dizendo: Ele, porém, respondendo, disse, isso é Jesus respondendo: Não tendes lido aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Versículo 5. E disse: Portanto deixará o homem pai, mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Jesus respondendo ali os fariseus, a pergunta dos fariseus com outra pergunta: Vocês não leram o que está escrito? Você vê que essa palavra, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse versículo ele se repete em Efésios capítulo 5, ele se repete em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Unidade, uma só carne. Unidade entre o casamento. Versículo 6, Jesus vai continuar dizendo: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Ou seja, propósito de Deus, casamento de Deus, o homem não separa. Disseram-lhe, pois, aí eles vão fazer mais perguntas para Jesus: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Porque no Antigo Testamento Moisés deu carta de divórcio, né? Só que aí Jesus vai responder dizendo: E disse-lhe Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, grave bem isso, não sendo por causa de prostituição, adultério ou fornicação, dependendo da sua tradução aí, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui, Jesus ele vai ser categórico em dizer que no Antigo Testamento Moisés deu carta de divórcio, porém não era o plano que Deus queria.
Não foi assim que Deus planejou. Porém, por causa da dureza do coração, ele permitiu que aquilo acontecesse. Porém, quando Deus ele institui a primeira família, o primeiro casamento, é um casamento para uma vida inteira. Então aqui Jesus, no Novo Testamento, ele vai deixar claro que o único motivo que é lícito aos olhos bíblicos, que é lícito, né, da parte de Deus, que é permitido o divórcio, está bem frisado aqui no versículo de número 9, dizendo: E vos digo, porém, que qualquer um que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, adultério ou fornicação, e casar contra a mulher comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então você vê ali que isso vai te acompanhando. Ou seja, o único motivo aos olhos bíblicos, à luz das escrituras, que você tem para separar da sua esposa ou você separar do seu esposo, do seu marido, é apenas o adultério. Se o casamento não está bem, se o casamento vai mal, se o casamento não está legal, porém não tem motivo de adultério, você deve, por obrigação, lutar pelo teu casamento, lutar pelo teu cônjuge. E aí vem perguntas muito frequentes dizendo: mas o meu marido é violento, o meu marido ele é isso, ele é aquilo. Então tem casos que é complicado, tem casos que é difícil, sabe? Porém, à luz das escrituras, o motivo que Jesus deixa claro no Novo Testamento é que o motivo para a separação de um divórcio, para você não carregar essa maldição com você, é ali o adultério, ou a fornicação, a prostituição. Caso do contrário, você deve, por obrigação, lutar pelo teu casamento, lutar pelo seu cônjuge, pela sua esposa, lutar pelo seu marido, lutar pela sua família, porque a família é um projeto de Deus. A família é um projeto que o Senhor planejou desde lá do Éden. Desde lá do Éden. Quando ele cria todas as coisas, Gênesis capítulo 1, capítulo 2 ele vai criar Adão, e colocá-lo ali como líder naquele lugar. Aí ele vê a solidão de Adão, a necessidade de Adão, sem mesmo Adão pedir, e ele coloca uma auxiliadora do lado de Adão. E aí entra na questão do pecado, na qual os dois pecam, porém, vamos enfatizar que a responsabilidade estava sobre Adão. Porque Deus falou: ó, você é o responsável pela sua mulher, pelo Éden, pelos animais, você é o responsável. Então Adão ele ouviu a mulher, que ouviu a serpente, e Adão, a primeira justificativa que ele deu perante Deus, ele falou: foi a mulher que tu me deste. Mas nada isentava a culpa de Adão. Ou seja, o marido é responsável pela mulher, pelos filhos, pela casa. E se der errado, essa culpa não é terceirizada. Não tem como terceirizar. A responsabilidade, a liderança de uma família baseada na Bíblia é responsabilidade do homem. Amém? Então aqui nós entendemos que o projeto familiar de Deus é este, Deus estando no topo dessa pirâmide, estando ali na direção da vida dessa família, estando ali abençoando, guardando, protegendo essa família, servindo a Deus, Deus estando no topo de todas as coisas, o homem logo após, ali tendo a obrigação de prover, de cuidar e de zelar pelo teu lar, a mulher logo em seguida vem sendo sujeita ao vosso marido, respeitando a autoridade dele, nutrindo, cuidando, amando, zelando, e os filhos sendo ali sujeitos, honrando os teus pais. Esta é a família a qual Deus instituiu. O que fugir desta ordenança não provém de Deus. Que fique bem claro. Tem muitos achismos, muitas convicções, muitas interpretações e muitas crenças. Porém, o que a Bíblia diz é isso, e o que passar disso é procedência maligna. Amém? E aqui acerca do divórcio, devemos lutar pelo nosso casamento, porém, ali acerca da fornicação, acerca da prostituição, essas coisas aí são motivos, sim, a qual você tem por direito de deixar o seu cônjuge. Caso do contrário, você deve lutar pelo teu casamento, lutar pela tua família, lutar pela família qual Deus te confiou. Amém?
que vocês possam ficar com essa palavra. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, ressaltando também que eu enfatizo muito em fazer essas lives, porque é um meio de comunicação a qual você alcança muitas pessoas de uma maneira muito rápida. Então o nosso propósito não é se aparecer, não é, sabe, não é igual essas pessoas que querem visibilidade, querem saber, não, a gente só quer levar a palavra de Deus a quem precisa. E quem recebe, amém, quem não recebe, que Deus te dê outras oportunidades, amém? Se tem alguma dúvida, comenta aí. Vamos estar trazendo novos temas também. Falei há um tempo atrás sobre as 7 cartas da igreja de Apocalipse. Estou para trazer um estudo também sobre acerca dos dons do Espírito Santo, sobre as parábolas de Jesus, na qual eu estou ensinando na escola bíblica dominical, na igreja onde eu congrego, o Brasil para Cristo, Jardim Pompeia, amém? E vamos estar trazendo mais da parte de Deus aqui na internet também, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus venha abençoar vocês. Em nome de Jesus, essa semana que se inicia, estamos no final de ano, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, abençoar os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos para este ano de 2025, que você venha ter um fim de ano farto, alegre, feliz, em família, abençoada por Deus, e o seu ano de 2025 seja muito próspero, e que Deus venha abençoar e estar no controle de todas as coisas, amém? Então que você possa ficar com esta palavra. Se tem dúvida, mais uma vez eu peço que você me pergunte, que eu vou ter total paciência, amor e apreço em te responder à luz das Escrituras, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.